Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Estamos aqui ao vivo do nosso NTO, em Belo Horizonte. Sejam bem-vindos à live de resultados do segundo trimestre de 2022 do Grupo Pardini. Informamos que os participantes estão com microfones desligados, apenas ouvindo a apresentação. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. Eu vou ler as perguntas e os diretores vão respondê-las. Nós não abriremos o microfone para os participantes fazerem perguntas. Por favor, escrever seu nome ao fazer a pergunta para a gente saber quem está fazendo aquela pergunta especificamente. Os slides da live estão disponíveis no nosso endereço www.hermespardini.com.br/ri, na seção central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa live, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje estão presentes aqui conosco Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, Alessandro Ferreira, diretor vice-presidente comercial e marketing, Camilo de Leles, nosso diretor executivo de finanças e RI, Adriana Linhares, nossa diretora executiva de negócios PSC, Fernando Ramos, nosso diretor executivo de negócios Lab2Lab, João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital, e eu também estou presente aqui na live. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Roberto Santoro, nosso diretor-presidente. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Obrigado, Bia. Bom dia, quero dar as boas-vindas a todos e a todas a mais uma live com investidores do Grupo Pardini. É com muita satisfação que apresentaremos aqui nossos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Antes de passar para o nosso CFO, Camilo de Leles, eu vou apresentar aqui alguns números do trimestre e quero sim compartilhar alguns destaques também na gestão da companhia. Primeiro, fazendo um comentário em relação ao Fleury mais Pardini, como já é público, no dia 30 de junho nós anunciamos o M&A mais transformacional da nossa história, do grupo, com a combinação com os negócios do Grupo Fleury. A operação está em processo de análise do CAD, conforme a legislação vigente, e até a aprovação do CAD, as gestões das duas companhias seguem normalmente e com muito trabalho. Vale destacar que essa operação ela gera muito valor para as duas companhias no futuro, além de trazer ganhos de sinergia, temos um grande potencial de crescimento, considerando as complementariedades, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista de negócios. Quero ainda reforçar o diferencial de eficiência do Grupo Pardini, bem como a nossa importância nacional em infraestrutura diagnóstica, com foco em tecnologia, modelo produtivo e logística. Certamente teremos muito a agregar ao Grupo Fleury e vice-versa. Bom, voltando agora um pouco aos nossos números e resultados, eu vou falar um destaque muito importante aqui, que é o recorde de volume de exames. Primeiro porque é um mercado de saúde atualmente mais recessivo, com baixo crescimento de número de vidas no sistema privado, e mesmo assim o Pardini tem recordes de volume que representa essencialmente um ganho de mercado, um ganho de market share. E dentro desses números, mais uma vez, nós batemos o nosso recorde histórico de volume de exames para o trimestre. No segundo TRI de 2022, foram 41,1 milhões de testes, 19% a mais do que o mesmo período do ano passado. Vale destacar que esse aumento crescente de capacidade só é possível graças aos resultados do nosso projeto Enterprise Lab, que implantamos nos últimos anos, com toda eficiência, capacidade produtiva e capacidade de gerar e absorver uma nova escala. Queria aqui aproveitar também e agradecer a todos os colaboradores do Grupo Pardini, que foram fundamentais na conquista de mais esse recorde no trimestre.
Em relação à receita, conseguimos realizar praticamente a mesma receita do segundo trimestre de 2021, com a retomada dos exames recorrentes, e além dos efeitos positivos das aquisições recentes e reposição de preços. E vale destacar que nesse segundo semestre de 2021, tivemos resultados surpreendentes também em virtude de dois fatores: uma alta demanda de exames de Covid, além das mudanças na legislação dos exames de toxicologia forense, principalmente a inserção do exame do meio. Isso mostra que realmente assim tivemos um grande crescimento em relação ao volume recorrente, que representa o mercado tradicional, recorrente, e que vem de uma grande recuperação comparativa, principalmente a 2019. No segundo trimestre de 22, a receita bruta ex-Covid totalizou quase 526 milhões. Foi o nosso recorde histórico, com crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando analisamos os resultados do trimestre, e mais uma vez excluindo os exames de Covid e toxicologia, o crescimento ainda é mais expressivo, que representa aí 26,6% tri a tri no nosso crescimento de volume. Alguns destaques do PSC, da nossa linha de negócio de unidades, das nossas marcas próprias. Considerando os resultados dessas unidades de negócio, do Patient Service Center, no segundo TRI de 22, registramos crescimento de 15,6%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Excluindo os exames de Covid, mais uma vez, esse crescimento chega a mais de 33%. Mais uma vez, nós estamos falando aí de um negócio que cresce apesar de um mercado recessivo, principalmente na inserção de vidas privadas no sistema suplementar. Além disso, encerramos esse trimestre de 2022, com 182 unidades de Patient Service Center nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio e Pará. O grande destaque do segundo TRI de 22 é o crescimento do Pardini no estado de São Paulo. Nosso faturamento mais que dobrou quando comparamos com o mesmo período do ano passado. Nesse trimestre, tivemos a aprovação do CAD, também colocamos em funcionamento em tempo recorde todas as 10 unidades que nós adquirimos da Vita Serviços Médicos. E, além disso, inauguramos novas unidades na capital e região metropolitana. Com essas aberturas de novas unidades em São Paulo, capital e região metropolitana, somadas ainda às unidades de aquisições da marca IACS e a clínica Doutora Odivânia, em São José dos Campos, passamos de 5 lojas no estado de São Paulo no segundo trimestre de 2021 para 37 unidades no segundo trimestre de 22. Uma expansão de mais de 600% em menos de 12 meses no estado de São Paulo. Vale destacar que estamos em negociações avançadas para o credenciamento dessas novas unidades junto às operadoras de saúde em São Paulo. É importante reforçar que o Grupo Pardini se tornou uma opção real e necessária para o mercado de São Paulo, tão diverso, tão forte e que necessita de vários prestadores com vários posicionamentos. Marca, nível de serviço e eficiência. Já no Rio de Janeiro, temos um grande destaque também, foi o recredenciamento das unidades do Centro de Medicina da Guanabara pela principal operadora de saúde da região. Essa negociação passará a vigorar a partir do terceiro trimestre de 2022. Outro movimento muito importante no trimestre foi a ampliação do mix de produtos e serviços das marcas adquiridas recentemente. As unidades do laboratório Paulo Azevedo, líder de mercado em Belém do Pará, em análises clínicas, passam a contar também com serviços de vacinas. E já na clínica de imagem da doutora Odivânia, em São José dos Campos, foram integrados os serviços de vacinas e análises clínicas, justamente dentro desse crescimento de mix e maior relevância para o cliente, para as necessidades do cliente e para os operadores de saúde também. Agora, eu gostaria de passar para os destaques do Lab-to-Lab. No segundo TRI de 22, no Lab-to-Lab, houve aumento no faturamento recorrente, ex-Covid e ex-toxicologia. Sem considerarmos esses dois tipos de exames, que teve grande volume no segundo TRI de 2021, houve um crescimento de receita de 21,1%.
E, mais uma vez, sem considerarmos os exames de Covid, a expansão da receita foi de 5,7% em relação ao segundo TRI de 2021. Vale lembrar que naquela época, em 2021, segundo TRI, houve demanda expressiva com a mudança da legislação que passou a cobrar o exame do meio em toxicologia forense, sem falar na alta demanda de exames de Covid. Ou seja, houve crescimento ex-Covid, essa nova abertura regulamentar do exame toxicológico, mostrando a força do Lab-to-Lab também, que é um mercado que demanda uma série de competências, crescimento, ganho de market share e sustentabilidade e longevidade para poder operar nesse tipo de mercado. Além disso, o negócio Lab-to-Lab se mostra muito relevante e com grande potencial. Nosso volume de exames cresceu 14,7% em relação ao segundo TRI de 21, sendo o maior da história do Pardini. Seguimos crescendo também em market share, com volume recorde de clientes para um trimestre. O volume médio por cliente também cresceu 10,6% no segundo TRI de 22, em relação ao segundo TRI de 21, atingindo máximas históricas também de crescimento por cliente, volume por cliente. Vale destacar também o sucesso das nossas estratégias de fortalecimento da produção, principalmente com os núcleos técnicos avançados que nós introduzimos ou integramos em relação a novas marcas adquiridas também, dando mais proximidade e nível de serviço e lead time para os nossos clientes do Lab-to-Lab. Na região sul, com a operação do Laboratório Solução, obtivemos também um aumento de receita anual, ex-Covid e ex-toxicologia, de cerca de 30%. Já no nosso NTA, Núcleo Técnico Avançado de Fortaleza, base da nossa operação do Nordeste, a expansão foi mais de 27%. E mais uma vez, em relação ao Grupo Pardini, e antes de passar a palavra para o Camilo, quero aqui registrar os prêmios recebidos pela companhia nos últimos meses. Mais uma vez, o Grupo Pardini está entre as 5 empresas mais inovadoras da categoria Serviços Médicos no Prêmio Valor e Inovação. Também estamos no ranking das empresas mais inovadoras no uso de TI, realizado pela IT-Media. Além de estar entre as 100 mais relevantes, o Pardini figurou também dentre os top 5 no segmento saúde. Pelo 12º ano seguido, conquistamos também o prêmio Top of Mind, um prêmio muito importante no estado de Minas Gerais, como uma das marcas mais queridas e lembradas desse estado. E mais uma vez, queria agradecer a todas e a todos pela atenção e me coloco aqui posteriormente à disposição para as perguntas. Mas antes disso, eu passo a palavra para o nosso CFO, Camilo de Leles. Por favor, Camilo. Muito obrigado, Roberto, e bom dia a todos os participantes. Bom dia a todos e muito obrigado por participar da nossa live de resultados. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos que, especialmente esse trimestre 2022, é um trimestre muito especial que devemos ter uma atenção mais concentrada na análise do resultado, principalmente se compararmos com o resultado do ano passado, 2021. Houve, em 2021, todo o efeito da pandemia que o Pardini, de forma extraordinária, aproveitou com excelentes resultados que foram registrados em 2021, com todo o efeito da Covid. Obviamente, esses efeitos não permanecem, né? Então, é muito importante para todos os analistas e também aí usar a nossa área de RI para analisar bem o resultado desse trimestre e também do próximo trimestre, que será um baseline para o 2023. Então, assim, isso aí é extremamente importante fixar em todas as questões positivas que o Roberto comentou, aumento recorde de volume, aumento de clientes no Lab-to-Lab, eficiência na parte de análises clínicas, quase que dobramos o número de unidades em São Paulo. Então, assim, são muitos efeitos positivos que isso realmente vão refletir no resultado dos próximos trimestres e também será uma alavancagem para o exercício 2023. Então, a análise agora, nós vamos aqui comentar basicamente o que nós já divulgamos, né? Apesar da queda dos volumes que registramos dos exames de Covid e dos exames toxicológicos no segundo trimestre, são importantes aqui abrir um parênteses, porque em 2021, exatamente nesse período do segundo trimestre de 2021,
o governo editou a questão do exame do meio. Então, nós tivemos um incremento de volume muito grande nesse período e também colaborou muito com o resultado de 2021. E isso não permanece, porque agora nós estamos aí com essas políticas quase que estaduais, de cada um concentrar aí a questão do exame do meio. Então, é importante entender, basicamente, essas mudanças, essas variações, porque isso aí vai levar todos os nossos efeitos para o ano seguinte. Apesar de todas essas questões de toxicológica, de Covid, nós registramos a mesma receita líquida que foi registrada no ano passado. Então, assim, olha bem, nós tivemos uma queda, quase que zeramos os exames de Covid, né, nesse período agora, comparado com o ano passado. Mesmo assim, conseguimos alcançar uma receita. Por quê? Obviamente, devido aí a crescimento de volumes, né, principalmente no Lab-to-Lab, análise clínica e também de imagem. Isso, comparado com o que registramos no ano passado, simplesmente é um recorde no resultado recorrente que nós temos. Então, assim, se você exclui tudo aquilo que foi extraordinário, a empresa já está voltando aos níveis normais de 2019. Então, crescendo em relação a 2019. Então, é muito importante, talvez agora também, comparar um pouco com 2019, que é quase que um período limpo de 2022 e limpo de 2019. Porque 2021 nós temos esse efeito que já comentamos, né? Obviamente, todos esses efeitos que nós temos aí de Covid, também do toxicológico, afeta a margem bruta e também afeta o EBITDA. Isso se você comparar com o mesmo período do ano anterior, né? Mas como positivo, nós podemos destacar crescimento excelente, recorde, né, de volumes de análise clínica em todas as praças. Em São Paulo. São Paulo tem números extraordinários a partir desse trimestre, principalmente agora que nós tivemos toda a abertura das unidades que nós tivemos da negociação com a Davita, né? E também agora outras unidades que nós inauguramos em torno de São Paulo. Também um ponto positivo foi a integração já concluída, 100%, de todas as empresas que foram adquiridas, cujas empresas já vieram também colaborar com o resultado nesse período agora de 2022. Como o Roberto já comentou, registramos aí recorde de volumes históricos dos exames do segundo trimestre de 2022. No segundo TRI, mais uma vez obtivemos o maior volume de exames processados em um trimestre na história do Grupo Pardini. 41 milhões de exames, refletindo em crescimento ex-Covid de 22,4%, comparando, obviamente, ao mesmo período de 2021. Se consideramos os exames de Covid, o crescimento do volume foi 19,9% em relação ao segundo TRI. Os exames de Covid tiveram o menor volume histórico registrado no mês de abril de 2022. Então, assim, de toda a nossa história, todos os milhões de exames de Covid que nós fizemos, abril foi o menor volume. No trimestre, o volume de Covid foi simplesmente 300 mil exames. Então, é muito pouco em relação a todo o histórico que nós tivemos. No canal de coleta Lab-to-Lab, tivemos novamente recorde de volume. No segundo trimestre, houve crescimento nas operações recorrentes e ex-Covid, nos negócios de medicina personalizada, anatomia e apoio hospitalar. No canal de coleta PSC, vale destacar o aumento significativo de 3 dígitos de volumetria em São Paulo, no segundo trimestre de 2022. Mesmo ex-Covid, alavancado pela incorporação do novo contrato com o local, que passou a vigorar no final de 2021 e com a abertura de novas unidades. No consolidado, todas as regiões apresentam crescimento ex-Covid. A receita bruta, podemos destacar, ex-Covid, a receita totalizou 526 milhões no segundo trimestre. Foi recorde histórico e teve crescimento de 16,7% em relação ao segundo TRI de 21. Se excluirmos exames Covid e toxicologia, o crescimento é ainda mais expressivo, 26,6%. A receita bruta consolidada totalizou 558,7 milhões, praticamente estável em relação ao segundo trimestre de 21. Os exames de Covid representam receita bruta de 32,7 milhões no trimestre, 5,9, quase 6%
em relação às vendas consolidadas. Destaque ainda para o incremento de receita de 51 milhões nesse trimestre, advindo das aquisições ocorridas em 2021. Aí destacamos o Laboratório Paulo Azevedo, Laboratório APC, IACS e a Clínica Doutora Odivânia. No segundo trimestre de 22, no PSC, apresentamos crescimento de 15,6% da receita bruta total, comparada com o mesmo período do ano passado. Se nós considerarmos os exames de Covid, o crescimento foi de 33,3%. No segundo TRI, no Lab-to-Lab, houve aumento no faturamento recorrente, ex-Covid e toxicologia. Sem considerarmos os exames de Covid e o exame toxicológico, houve um crescimento de receita de 21,1%. Se considerarmos apenas os exames de Covid, o crescimento da receita no segundo TRI foi de apenas 5,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Lucro bruto. Obviamente, considerando somente as operações recorrentes, apresentou pequena queda em relação ao ano anterior, exatamente em torno aí de 8%. Obviamente, todo mundo tem ciência que nós estamos vivendo um momento inflacionário no país, inflação de 2 dígitos, então nossos custos sofrem uma pressão muito grande de aumento, né? Então, principalmente na parte da logística, a parte de combustível, por exemplo, então é uma pressão muito todos os dias, na parte de aluguéis, na parte de mão de obra, então todos esses custos a gente vem tentando aí manter uma negociação mais favorável à nossa cesta interna. Obviamente, os nossos pontos positivos aí do lucro bruto foram, obviamente, impactados pela absorção de custo fixo, né? Obviamente, com esse volume, com retomada e crescimento dos volumes de exames recorrentes. Se você considera aí 41 milhões de exames nesse trimestre, vamos falar que são 4 trimestres, estão falando de quase 170 milhões de exames no ano. Por uma capacidade instalada, hoje nós temos de quase 180, 200 milhões, então nós estamos chegando muito próximo da nossa capacidade instalada. Isso ajuda muito na absorção do nosso custo fixo. Tivemos aí também aquisições e abertura de novas unidades que adicionaram volume e receita. Também repasse de preço no Lab-to-Lab e PSC nos primeiros meses de 2022. E negativamente tivemos aí um aumento no custo de captação devido aos efeitos inflacionários, principalmente em aluguéis, logística, já comentei, impacto dos combustíveis. Aumento dos custos de captação em função de novas unidades em São Paulo. Então, a rampa, você instala um custo fixo total, a rampa, ela não é 100% no primeiro momento, então isso aí você ainda lida com esse custo, com esse aumento de custo no primeiro momento, e a rampa, ela vai um crescimento mais longo. Tivemos também nesse período impacto do dissídio de mão de obra que ocorrido no terceiro trimestre do ano passado, então os efeitos, obviamente, vêm agora. Assim, a margem bruta no segundo TRI apresentou uma queda de 930 basis points quando comparado com o segundo trimestre de 21. Obviamente, isso vai se recuperando, né, daqui para frente, porque com esse aumento de volumes e todos esses efeitos também que nós temos de repasse de preço, crescimento, a gente vai absorvendo esse nível de perda. EBITDA, margem EBITDA e lucro líquido. O EBITDA consolidado atingiu 107,6 milhões no segundo TRI. O EBITDA das operações recorrentes apresentou pequena redução de 4,9% em relação ao segundo TRI de 21. A margem EBITDA, por sua vez, atingiu 20,7% no segundo trimestre e 29% no segundo trimestre do ano anterior. A queda da margem é devida principalmente pela queda dos exames Covid e exame toxicológico, além de aumento de custos fixos de captação em uma realidade inflacionária, como nós estamos vivendo acima de 2 dígitos. As despesas operacionais com vendas gerais administrativas, com percentual de receita líquida, foi de 11,2%, índice bastante buscado pela gestão da empresa. Temos, assim, nossos objetivos, baixar ainda mais essa relação de SG&A em relação à receita líquida. Isso comparado com o ano passado, que foi 10,9%, obviamente com a receita muito maior, que tinha os efeitos positivos de Covid. O incremento é devido principalmente ao incremento de gastos com TI, efetivamente nos últimos
nos últimos meses, nos últimos anos, tendo aí bastante gasto com TI, principalmente na área de segurança. Incorporação das despesas de SG&A das recentes aquisições que nós fizemos no final do ano passado. Paulo Azevedo, APC, IAX e Clínica Doutor Odivane. E grande parte desse custo de SG&A já tem também um reflexo de redução de pessoas que nós fizemos, exatamente em função dessa queda da atividade Covid. Então, obviamente, existe também assim um empenho muito grande da empresa de retirar todo o overhead que foi gerado pela Covid. Então, nós viemos aí, nos últimos tempos, fazendo uma limpeza geral em todas as áreas, todos os custos relacionados à Covid. O lucro líquido atingiu 37,6 milhões no segundo TRI, a margem líquida foi de 7,2%, queda de 640 basis points em relação ao anterior. Porém, a nossa líquida efetiva de imposto de renda e contribuição social foi de 24,7%, muito boa. Isso sendo comparado com o ano passado, que foi 31%. Então, assim, realmente, utilizamos todos os efeitos tributários e fiscais que nós podemos usar nesse período para ter uma alíquota efetiva bastante reduzida. Também nesse segundo trimestre de 2022, aprovamos o pagamento de JCP de 15,5 milhões. Isso já aprovado e já foi pago. O ROIC, excluindo o ágio, foi de 38,7 no segundo TRI. Retração de 122 basis points quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Efeito menor, obviamente, do nosso lucro líquido. Fluxo de caixa operacional, continuamos a gerar resultado positivo e o fluxo de caixa operacional do Pardini nos trimestres foi de 46,6 milhões. Continuamos bastante empenhados aí na questão dos controles de glosas e inadimplências. Continuamos com nossos índices aí como referência, né? Como inadimplência, registramos aí apenas 0,2% da receita líquida. E as glosas representaram somente 0,34% da nossa receita bruta. Então, são números aí que todo mundo está buscando aí esses efeitos bastante positivos. Agora, nesse novo momento aí, estamos bastante animados com o anúncio da combinação de negócios com o Fleury, que o Roberto já comentou. São duas companhias saudáveis, com larga tradição em medicina diagnóstica, com um grande alinhamento cultural e extremamente complementares. Acreditamos que essa união resultará em grande geração de valor aos nossos acionistas e evolução no atendimento e no aprimoramento do atendimento aos nossos clientes do Lab to Lab e PSC. Gostaria de passar a palavra agora ao nosso responsável da área de RI, Carlos Biel, que possa interar e podemos passar aí as perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Biel, por favor. Obrigado, Camilo. Eu vou só lembrando aqui, pessoal, para fazer pergunta, a favor, usar o chat e colocar o seu nome e instituição, ou o seu nome, se for pessoa física, né, para a gente saber quem está fazendo a pergunta aqui, por favor. A primeira pergunta vem do Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Ele agradece por pegar a pergunta. Minha pergunta é em relação ao ticket médio. Observamos uma queda nesse índice, muito provavelmente devido à redução de exames COVID e toxicológicos. Se nós isolássemos esses dois efeitos, teríamos visto um crescimento no ticket? Como está o ambiente de repasse de inflação para as fontes pagadoras? Obrigado, bom dia a todos. Roberto vai responder a pergunta. Por favor, Roberto. Bom dia, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Eu acho até, continuando dentro da sua própria pergunta, a resposta é que sim, tem esse impacto relativo aí à toxicologia e ao COVID, e se nós excluirmos esse efeito, principalmente no Lab to Lab, você considerar índice de preço, você tem realmente um ganho, teríamos um aumento. Então, essa é a resposta. Em relação ao ambiente
atual, como vocês sabem, e você sabe também, Vinícius, as operadoras passaram por um período de alta utilização, sinistralidade alta, enfim, fenômenos Covid, hospitalização, gastos associados a isso. Realmente o ambiente é um ambiente mais difícil, de fato, mas as operadoras têm os seus repasses também, e alguma reposição inflacionária todos nós precisamos, de fato. E queria destacar também em relação ao ganho de market share, principalmente no Lab-to-Lab. O Pardini, se você comparar 19 com 22, nós tivemos um grande incremento de clientes da nossa base Lab-to-Lab, principalmente nos últimos trimestres. E nos últimos 2 trimestres, isso representa um ganho de mercado, um ganho de market share. E lembrar no nosso ciclo de venda e amadurecimento e rampa, nós inicialmente começamos com clientes menos especializados, exames mais básicos, mais comoditizados, com tickets menores, um mix menos especializado, e com o tempo, em média, dependendo do ciclo, 6 meses, dependendo do ciclo de produto e da capacidade de especialização, para que você tenha uma evolução no mix ali dentro do same store sales, influenciando também o ticket médio. E a outra questão tem as aquisições e tem a inserção, que o Camilo já comentou, e a inserção de custo fixo em rampa, principalmente no estado de São Paulo, como nós comentamos aí, a grande expansão que nós tivemos lá, e ainda em processo de credenciamento, ancorado em uma grande operadora, mas com grande potencial e desejo mesmo do mercado para que sejam credenciadas. Então, essencialmente, foi isso. O ambiente de operadoras é um ambiente que reflete o baixo crescimento de vidas orgânicas, né? Praticamente o sistema é quase flat em termos de pouco crescimento de novas vidas nas operadoras de saúde. E até hoje nós não recuperamos aí os 2 dígitos de crescimento que acontecia até 2014, dados da ANS. E, por outro lado, a gente tem aí um grande potencial de voltar a esse crescimento e caso a gente recupere crescimento de 2 dígitos nas vidas orgânicas das operadoras de saúde, a gente vai ter uma grande expansão realmente de utilização da medicina diagnóstica e pode até faltar serviços no futuro, que a expansão hoje orgânica é muito pequena de maneira geral na medicina diagnóstica. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Próxima pergunta é do Arthur Alves, do Morgan Stanley. Bom dia. Se puderem compartilhar como vem o mix de produtos e volumes no PSC e também no Lab-to-Lab nesse começo do terceiro TRI 22? Obrigado. Eu vou passar a pergunta para o Alessandro Ferreira, nosso vice-presidente. Arthur, muito obrigado pela participação aqui na nossa call, obrigado pela pergunta. Como o Roberto colocou, nós tivemos um incremento muito grande de market share do Lab-to-Lab nesse último TRI, e a dinâmica, a gente já vem repetindo aqui em outras calls, a dinâmica da migração do Lab-to-Lab, ela sempre, essa carteira nova, ela inicia com um mix mais básico e depois ele vai se especializando, tá? Até nas integrações de sistema, os exames de mix, os exames mais básicos de tickets menores, não necessariamente de margens menores, mas de tickets menores, eles já existe ali uma facilidade de integração, de modelo de laudo e tudo mais. Então, nesse trimestre, a gente prevê, e a gente está vendo uma especialização dessa carteira de Lab-to-Lab que foi ganhada aí no último TRI, como o Roberto colocou e o Camilo, né, números recordes de novos clientes. Isso foi muito forte, muito impactante nesse último trimestre. No PSC, o mix do PSC geralmente ele é mais estável, ele é muito semelhante, né, ao longo do tempo. Entretanto, como o Roberto também e o Camilo eles colocaram, houve um recredenciamento da nossa bandeira no Rio de Janeiro por parte de uma grande operadora, é a maior operadora da cidade do Rio de Janeiro, e lá nós vamos iniciar por imagem pesada,
Então, nós temos aí uma provável melhora no mix, né, de ressonância e de imagem pesada no Rio de Janeiro, e pelo tamanho da operação isso vai refletir. Fora isso, os mix do PSC eles se mantêm estáveis, os credenciamentos geralmente eles são credenciamentos de todo o escopo de exames, e a gente vem, ao longo do tempo, incluindo novos exames no rol nas negociações do Pardini. Mas onde a gente vai mais sentir essa melhora de mix é no Lab to Lab, pela característica da virada da carteira. E, Biel, se você me permite, eu gostaria de só complementar a resposta do Alessandro, focando no Lab to Lab, porque esse ponto que foi citado pelo Alessandro, ele é muito interessante, porque a partir do momento que a gente tem uma nova base de clientes, a gente consegue realmente fazer um trabalho comercial muito forte em cima dessa base. Então, a gente vem ao longo desses últimos anos especializando nossa equipe comercial, né, trazendo uma série de ferramentas, uma série de iniciativas para que a gente pudesse cada vez mais especializar o nosso portfólio de exames, né, e especializar cada vez mais a nossa base de clientes. Então aí, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só a título de exemplo, uma coisa que a gente implementou aqui no Pardini algum tempo atrás, Arthur, são campanhas de produto. Então a gente tem ciclos de produto, né, que acontecem aqui de tempos em tempos. Por exemplo, a gente terminou agora recentemente um ciclo de anatomia patológica, em que você tinha ali toda uma série de esforços comerciais, esforços de marketing, né, esforços de treinamento, para que a gente pudesse aumentar a penetração dos produtos de anatomia patológica dentro da nossa base de clientes Lab to Lab. E esses esforços vêm trazendo resultados muito interessantes, né? E assim, além disso, naturalmente, tem uma série de iniciativas acontecendo para aumentar o mix de exames não especializados também, né? Acho que uma iniciativa que eu gostaria de citar rapidamente é a questão da descentralização do nosso modelo produtivo, ou seja, a partir do momento que a gente está mais próximo do cliente na ponta, a gente melhora muito o TAT, né, o que é o prazo de processamento dos exames, e a gente consegue, com isso, oferecer um nível de serviço muito maior e aumentar o portfólio de exames com aquele cliente, né? Ou seja, a gente aumenta o nosso PPC, o nosso índice de produtos por cliente, que é uma métrica que a gente usa aqui internamente, que a gente vê como muito importante. O Roberto citou na apresentação dele os números do Nordeste e os números da região Sul, né, que são realmente duas regionais que se destacaram muito no segundo trimestre, e graças a essa iniciativa das áreas técnicas estarem próximas dos clientes, né? Ou seja, a gente conseguiu crescer muito mais do que a média, muito mais do que o orgânico das nossas operações próprias, por exemplo, por conta dessa estratégia de estar mais próximo do nosso cliente, tá? E de buscar também essa especialização do portfólio. Então, são iniciativas que vêm nos ajudando bastante aí ao longo dos últimos trimestres, e que quando a gente avalia o resultado aqui do mês de julho, ela mostra que a gente continua seguindo no mesmo caminho e até acelerando um pouquinho. Obrigado, Ramos. A gente tem uma próxima pergunta aqui da Estela Strano, do JP Morgan. Ela agradece por pegar a pergunta. Como vocês estão enxergando a recuperação de margens bruta e EBITDA para os próximos trimestres? Quais as iniciativas da companhia para a diminuição de custos e despesas no ambiente inflacionário? Vou passar a resposta aqui para o Roberto e para o Camilo. Vou passar a palavra primeiro para o Roberto aqui, por favor. Estela, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, algumas iniciativas já estão em andamento, né? Faz parte dos nossos ciclos de eficiência, né? Com redução principalmente de G&A. Tem esse efeito que o Camilo comentou também, que existe toda uma iniciativa e um investimento que foi feito para o Covid. E esse investimento, ele, dado o baixo volume, foi um investimento muito grande, que a companhia se beneficiou muito em relação a isso, principalmente em termos de automação, em headcount também. Então, temos as eficiências não só na captação, que seria o atendimento, mas eficiência também na própria produção. Esse é um dos pontos também. O outro ponto realmente tem a correção inflacionária, e dentro de uma base que a gente precisa rentabilizar um pouco mais, isso está sendo feito uma análise criteriosa,
dado que é um ambiente mais tenso em termos de correção inflacionária. Esse é o outro ponto. E o terceiro ponto aí é realmente uma melhoria do mix e do top line, né? Então, mais diluição dos custos fixos para frente, um mix mais rentável e uma aposta também, né, do represamento que houve em relação à toxicologia forense, dado os represamentos dos próprios DETRANs estaduais. Então, pode ter existe um certo estoque aí para ser executado no segundo semestre. E, além disso, há também na área especializada alguns repasses para que permita as correções pontuais necessárias que possam influenciar a nossa rentabilidade, né? Se você quiser complementar, Camilo, fica à vontade. Só complementando aqui, Esther, primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Obviamente, nos próximos trimestres, nós vamos empenhar em capturar também as eficiências relacionadas aos preços, principalmente combustível, que nós passamos no período anteriores. Com a redução do preço do combustível, nós ainda, nesse trimestre, nós ainda não refletimos esses efeitos positivos. Também a questão da redução dos impostos estaduais, né? Então, tem todas essas operações aí também para renegociar com os fornecedores e para tentar adequar exatamente as novas medidas que o governo implantou em função da redução de inflação. Também nós estamos aqui empenhados sempre, né, na nossa estratégia de trazer a empresa para um patamar um nível de custo fixo para o volume que estamos processando. A cada dia que ocorre esse crescimento de volume, como o Alessandro comentou, inicia com exames mais básicos, depois você vai tendo exames mais especializados, esse mix também reflete um incremento no ticket médio e, obviamente, isso aí melhora o preço também. E, obviamente, não vamos sobreviver sem adequar esse nosso equilíbrio de custo-preço, que é exatamente repassar uma parte desse efeito inflacionário também no mercado. Então, tudo isso está sendo feito de forma gradativa, isso também, como eu comentei no início, serão efeitos agora na base no segundo e terceiro TRI e quarto TRI de 2022, e um efeito muito mais positivo, full year, a partir de 2023, né? Então, esses são os principais efeitos que nós estamos buscando aí para a recuperação da margem nos próximos anos, no próximo trimestre e também nos próximos anos. Obrigado, Camilo, pela resposta, Roberto. Essa última pergunta encerra nosso Q&A desse segundo trimestre de 2022. Eu volto a palavra para o Roberto para as suas considerações finais. Roberto, por favor. Bom, obrigado, Biel, obrigado a todos e a todas. Gostaria de encerrar aqui agradecendo a presença de todos vocês nesse nosso call de resultados e lembrando que a nossa área de relações com investidores está à disposição, todos nós estamos à disposição para qualquer estímulo, respostas, enfim, interações futuras necessárias. E agradecer aqui mais uma vez todos os nossos funcionários do Grupo Pardini, diretores, enfim, para que contribuíram para esse resultado, para essa dinâmica do mercado de healthcare no Brasil, que é uma dinâmica muito tensa nesse momento, muito difícil, mas que tem alto índice de inovação e de ajuste no futuro. Então, muito obrigado a todos e a todas.